Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar sobre Guerra dos Emboabas, o início dos conflitos na região das Minas. Antes de continuar, já quero pedir também aquele like para ajudar a impulsionar o canal. Clica também para seguir, ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, beleza? Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Guerra dos Emboabas. Qual que é o contexto dessa guerra? Onde é que ela está inserida na história do Brasil? A gente falou no último vídeo, se você não viu, volta lá para ver sobre a Guerra dos Mascates, o que estava acontecendo com a economia colonial. Basicamente, o açúcar vinha entrando em crise por conta da concorrência do açúcar holandês, e com isso a gente tinha agora um problema, O pilar da economia brasileira estava passando por um período de crise. Qual que é a solução encontrada? A intensificação das bandeiras, das expedições para o interior do continente, que buscavam quilombos, destruir quilombos, pegar os chamados negros da terra, como eram os indígenas, mas, principalmente agora, a busca por metais preciosos. São, sobretudo, essas bandeiras que vão buscar, as bandeiras de prospecção, que vão buscar metais preciosos, que vão começar a encontrar alguns desses minerais muito preciosos, como o diamante e principalmente o ouro. Logo que os primeiros bandeirantes começam a encontrar as primeiras reservas minerais, essas primeiras notícias do ouro começam a correr, a gente já tem o início de um problema. Qual que é esse problema? Como é que vai ser organizada essa mineração? A princípio havia uma espécie de promessa a esses bandeirantes que eles, encontrando as minas, eles teriam a posse ali daquelas terras, para poder minerar, mas não é bem isso que vai acontecer. A coroa portuguesa, a princípio, está olhando de fora, mas logo que surgem as primeiras notícias da mineração, do surgimento do ouro, começa uma coisa que a gente chama muito na história de corrida do ouro, porque muita gente começa a querer vir para as regiões das minas em busca dessa riqueza aí que, em tese, estaria sendo encontrada. Só que dessa migração intensa que vem de vários lugares do Brasil, mas também de fora, a gente começa a ter um conflito, justamente com aqueles que se estabeleceram primeiro nessas minas, que são os paulistas ou os bandeirantes, a gente costuma dar esses nomes para eles. Eram grandes grupos assim, de homens brancos, mas também muitos indígenas juntos. Então é um grupo que mistura essa característica. Os bandeirantes desde sempre tiveram um apoio muito forte em alguns grupos indígenas, e são eles que estão se estabelecendo aqui. E como é que eles percebem os estrangeiros que estão vindo? Digamos assim, estrangeiros não é só para pessoas de fora do Brasil aqui, é pessoas de fora da região. Então, pessoas que vinham da Bahia, por exemplo, também eram chamadas assim, esses estrangeiros ou esses emboabas. Dizem que na origem da palavra, emboabas seria uma expressão indígena que dizia de galinhas com pelos nos pés. E isso era usado pelos paulistas, bandeirantes, como uma referência àquele inimigo, aquele que vem calçado, aquele que vem com alguma coisa nos pés. Coisa que os bandeirantes, esses paulistas, não usavam. Eles absorveram traços da cultura indígena, então boa parte desses bandeirantes andavam descalços. Então, o próprio nome, como ficou conhecido esse conflito, tem a ver com essa questão que é um pouco até cultural, a gente pode pensar assim. Bom, esse é um primeiro conflito, num cenário de novidade, e uma novidade que Portugal desejou durante muito tempo, encontrar metais preciosos. Os espanhóis já vinham encontrando metais preciosos na América que cabia a eles, a gente chama América Espanhola, nos Andes, especialmente em Potosí, os espanhóis estavam tirando grande quantidade de prata, E os portugueses agora finalmente viam no Brasil a possibilidade de tirar também alguns metais preciosos, que durante tanto tempo era o desejo deles, e agora só 2 séculos depois, vamos dizer assim, nós estamos na virada dos 1600 para 1700, virada do século XVII para o século XVIII, só agora estão encontrando ouro no Brasil. E aí nós temos um desafio, como gerenciar isso? O conflito, esse primeiro conflito já é um sinal de que nós teremos vários conflitos na região das Minas e que muita coisa vai mudar daí para frente. Como que termina essa guerra? Nós podemos pensar até mesmo numa ideia de uma guerra civil, paulistas contra outros grupos, tanto estrangeiros, mas também nacionais que vieram da Bahia ou do Nordeste ou qualquer outro lugar. Como termina?
a coroa portuguesa faz uma pequena intervenção em favor desses emboabas, não é? De modo que não garante aos paulistas, bandeirantes, o exclusivo dessa exploração dos metais. É claro, Portugal queria que fosse extraído o máximo de ouro possível, não é? Porque ele ia tributar sempre em cima disso. Então, quanto mais gente tivesse, digamos que seria melhor, mas era preciso ter uma organização. Então, apesar dos emboabas serem derrotados, digamos assim, ali já tem um marco importante que é a redefinição das províncias. Não é? Surge de forma deslocada do Rio de Janeiro a província de São Paulo e do Ouro, não é? Que depois ainda vai se separar, dando mais ou menos origem ao que a gente conhece hoje como São Paulo, Minas Gerais, e agora o Rio, que já está ficando separado. Outra consequência da Guerra dos Emboabas aqui é que os paulistas, os bandeirantes, muitos vão migrar, né? Vão sair da região das Minas e vão buscar ouro em outros lugares, e vão encontrar, né? Especialmente em Goiás e Mato Grosso. Então, a descoberta de ouro nas Minas e, posteriormente, em Goiás e Mato Grosso, dá uma virada muito importante na economia da colônia aqui. O açúcar vinha em decadência e agora vem o ouro para dar uma alavancada no que vai ser o principal produto da economia brasileira, ali, colonial, ao longo do século XVIII. Bom, pessoal, então é isso. É uma aula bem curta, só falando mesmo sobre a Guerra dos Emboabas, um episódio de guerra civil entre paulistas e pessoas vindas de vários outros lugares do Brasil e de fora do Brasil. Ocorreu por volta do ano de 1708 e 1709, né, no início do século XVIII, e foi marcado, digamos, pela derrota dos Emboabas, né, que tiveram que compartilhar as minas encontradas com vários outros povos. Não há, assim, uma referência muito importante, algum líder que normalmente apareça, então fiquem tranquilos com relação a isso, beleza? Se você ainda não deu, deixa o seu joinha aqui embaixo, clica para seguir o canal, comenta aí se tiver qualquer questão, procura a gente também lá no Instagram, @humaniza1, e vamos manter contato, tá certo? Então é isso, um abraço e bom estudo!